chamado. Eu acho que está vindo desde a lição, né? Pastor Gilan falando sobre o chamado, sobre a missão. A palavra está com você agora, que Deus conduza e continue a abençoar. Bom dia a todos, um feliz sábado. Olha, que alegria, né? Estar aqui para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra do nosso grandioso Deus. Como o irmão me apresentou, me chamo Gilan. Eu sou bem de pertinho daqui, né? Sou de Teresina, Piauí. Estou aqui agora a terceira semana, junto com o pastor Camacho, um trabalho ali em Louveira, onde o sonho é abrir uma nova igreja. Queridos, olha, hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o chamado, né? Sou casado, minha esposa Iris ficou em Teresina, ela está grávida no 7º mês e a garotinha, Manuela, Deus está conosco. Cada dia está ficando maior, mexendo mais, e é uma alegria, né? Grandiosa. Queridos, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Abra a sua Bíblia, o livro de Isaías, do 6. Essa mensagem é uma mensagem que quando... Eu já tinha lido, com certeza, você já leu várias vezes a Bíblia, né? Mas quando eu li dessa vez, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente aprende algo novo. Porque a Bíblia, ela é assim, quanto mais você lê, mais você vai tirar lições para a sua vida. Nós hoje vamos estudar aqui uma parte do capítulo 6 de Isaías. Quando você lê novamente, outra vez, você sempre vai tirar um tesouro. Porque a palavra de Deus, ela é esse tesouro. Quanto mais você cava, vai escavando, mais você vai descobrindo o ouro melhor, o mais puro, né? Mais valioso desse tesouro que é a palavra de Deus. E aqui traz aqui essa mensagem poderosa sobre o chamado. O interessante é que, falando de chamado, o nosso verso principal ele está em Isaías 6, verso 8. 6, verso 8. Que ele diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disse, igreja, que envia. Muito bem. O interessante é que, estudando um pouco a história da igreja adventista, do 7º dia, a igreja ela enviou seu primeiro missionário de forma oficial em 1874. Foi John Andrews. Ele foi enviado para a Suíça de forma oficial. O interessante é que 10 anos antes, de forma oficial foi ele, mas 10 anos antes, teve um ex-padre católico que havia aceitado ali a mensagem adventista, e ele era de origem polonesa, e ele pediu à igreja para ir à Europa 10 anos antes de John Andrews. E a igreja relutou em enviar, talvez por não sentir confiança nele, talvez, né? Michael Dios. Mas ele continuou, foi atrás de patrocínio e conseguiu. Um movimento, uma igreja que tinha também saído do movimento milerita, patrocinou a viagem desse missionário. Era a Igreja Cristã do Advento. Ela ainda existe até hoje. Não tem muitos membros, mas ainda existe. Ela patrocinou.
E esse missionário, Michael, ele foi enviado por essa igreja. Só que, chegando na Europa, ele esquece, porque eles são guardadores do domingo, né? Pregam a mensagem do domingo. Então ele esquece essa mensagem da igreja cristã do Advento e passa a pregar a mensagem adventista. E teve um impacto ali de forma grandiosa em alguns lugares ali da Europa. E aquilo chamou a atenção da igreja quando chegou que na Suíça, em outros lugares ali da Europa, a mensagem adventista tinha chegado lá. Por isso a igreja agora se prepara e envia seu primeiro missionário de forma agora oficial, que foi John Andrews. Mas 10 anos antes, esse ex-padre católico se converteu à mensagem adventista. Ele vai e anuncia a mensagem adventista ali na Europa. Ele prega na Suíça, Hungria, Itália e Romênia. A mensagem adventista do sétimo dia. Queridos, interessante, né? Essa história ela está no site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Fala, a manchete diz assim, da notícia diz: os primeiros adventistas foram relutantes em enviar seu primeiro missionário alemão. Interessante. De 2013, essa manchete. Interessante, queridos. Se nós formos estudar histórias de missionários, nós vamos ficar encantados, passar o sábado inteiro falando essas belas histórias de grandes missionários, né? Porque essas histórias, elas se repetem até hoje, nos dias de hoje. Interessante é que o chamado de Deus, ele continua. E, inclusive, hoje, nesse sábado, aqui na igreja de Vinhedo, o chamado de Deus, né? Nós vamos hoje estudar um pouco sobre o chamado do profeta Isaías, o momento em que se deu o chamado dele, a questão política da época. E nós vamos também aplicar ao presente momento. E eu quero que você aplique também a sua vida individual, que de nada vai valer nós lermos a Bíblia e não aplicarmos a nós mesmos aquela mensagem. Eu estava esperando o voo para vir para São Paulo. Era 3h50 da madrugada, ali do dia, já era dia 8 de dezembro. E ali, sentado ali, no saguão, lá de Teresina, do aeroporto, e peguei a Bíblia, mesmo no celular, e abri em Isaías 6. Eu leio a Bíblia, meu ano bíblico ele é diferente, né? Eu só passo de um capítulo para o outro quando eu entendo aquele capítulo. Porque desde que eu li, quando Ellen White disse que nós temos que ler a Bíblia como o pai Miller lia a Bíblia. Está falando de Guilherme Miller. Era assim que ele lia, ele só passava para o capítulo seguinte quando ele entendia. Por isso que ele chegou em Daniel e ficou encantado, né? E descobriu a profecia das 2.000 das tardes manhãs. Então, eu li ali, e eu lendo o capítulo 6, aquilo me chamou a atenção, esse verso. Na verdade, esse capítulo, essa primeira parte do chamado de Isaías, me chamou muita atenção. Fiquei meditando ali nessa palavra, na palavra de Deus. E aqui no capítulo 6, verso 1, diz o seguinte para nós: no ano da morte do rei, o quê? Uzias, eu vi quem? O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o quê? O templo. Olha, interessante, nós temos que ler a Bíblia e prestar atenção nos detalhes. Ele está falando aqui que quando ele teve essa visão, foi um ano de grande impacto. Aconteceu algo que impactou a sociedade,
aquele reino de Judá, que foi a morte de quem? Do rei Uzias. Do rei Uzias. Aquilo ali, e chamou a atenção. Então ele coloca que Isaías, na verdade, se você for ver, Deus já tinha feito o chamado para ele já. Mas aqui no capítulo 6, Deus reitera novamente assim, reafirma novamente o chamado do profeta. E justamente no ano da morte do rei, ele tem essa visão. O rei Uzias, ele foi um rei que ele reinou 52 anos. 52 anos reinando sobre o reino de Judá. O rei Uzias, ele foi um rei que marcou assim a história, porque na época o Império Assírio ele estava despontando e querendo invadir, querendo conquistar vários territórios, inclusive aquela região ali da Mesopotâmia. E o rei Uzias, ele é conhecido como o principal ali opositor, o principal líder da resistência contra aquele rei assírio, Tiglat-Pileser. Então, existem achados que são manuscritos da época de Tiglat-Pileser, que o próprio rei, esse rei assírio, ele cita esse rei de Judá, o rei Uzias. Interessante é que você vai ver na Bíblia, Uzias, ele tendo dois nomes. Ele é também chamado de Azarias e ele é chamado de Uzias. Isso é comum. Uzias é o nome real, nome do rei. Azarias, o nome pessoal dele. O que me chama a atenção, a pesquisa que eu fiz, que o rei assírio, Tiglat-Pileser, em seus escritos, que hoje são achados arqueológicos, ele não chama o rei de Uzias, ele chama de Azarias. Aí eu fico imaginando assim, nossa, então quer dizer, ele chama ele do nome pessoal, mas não chama do título. Para mim ele não é rei, né? Bem comum, né? Rei, para mim ele não é rei, ele é Azarias mesmo, vou chamar o nome dele mesmo. Então aquele rei, ele foi, como eu falei, né, o principal líder da resistência. E quando aquele rei, ele morre leproso. A gente for estudar a história, a gente vai ver que ele morre de lepra. O povo ficou assim, desamparado. Nossa, nós perdemos o principal líder da resistência. E agora, vai ser questão de dias. O rei assírio vai invadir o reino de Judá e seremos escravos. E aí Deus, ele aparece no ano da morte do rei Uzias. Esse é o contexto político. E Deus, ele aparece àquele rei, ao profeta, na verdade, né? E ele vê o Senhor de forma grandiosa. Olha, queridos, Deus, ele está dizendo assim para Isaías e para toda aquela nação. Queridos, Deus estava falando assim: não temas. Uzias não é o principal líder da resistência contra o inimigo. Eu sou o principal opositor e sou o principal líder da resistência contra o inimigo na batalha, no grande conflito. Eu sou, Senhor. Falando para Isaías, para confortá-lo, tá bom? E que chama a atenção, gente, essa história do rei Uzias, né? Está registrada em alguns outros livros da Bíblia, tá bom? Crônicas e Reis, né? 2 Reis 15, verso 1 e 2, e Crônicas 26, verso 3.
fala dos 52 anos, fala dos 2 nomes que ele tem, e ele foi esse rei grande da resistência, mas Deus estava dizendo, ó, eu sou o principal líder da resistência contra o mal. O próprio nome Uzias significa o Senhor é meu ajudador. Então, em outras palavras, o principal ajudador de Uzias era o Senhor. E o povo, isso é comum, até hoje você e eu, nós podemos cair desse mal de colocar a glória, a vitória de algo em homens, quando que na verdade existe um ser superior, todo-poderoso por detrás de tudo isso, que é Deus. E nós temos que, claro, saber elogiar as pessoas, mas nunca devemos esquecer de que atrás dessa obra, das vitórias que a igreja tem um Deus todo-poderoso. Era isso que Deus estava querendo separar. Povo, olha, Uzias, ele foi um grande líder. Mas eu sou o principal líder da resistência contra o mal. Eu sou. Olha, igreja amada de Deus. Então, no contexto político, Deus está dizendo assim, calma, eu estou no controle. Agora, no capítulo 6 ainda, no verso 1, aqui, preste atenção, igreja, para a palavra Senhor. Senhor. Ela está com um S maiúsculo, não é isso? E as outras minúsculas, em letras minúsculas. Diferente de outras partes que aparece a palavra Senhor em letras, a gente chama de caixa alta, maiúsculas, né? Porque Senhor aqui no hebraico é Adonai. E quando aparece Senhor em caixa alta, ou seja, todo em maiúscula, é Yahweh, Deus da salvação, Yahweh. No contexto de salvação sempre vai aparecer Yahweh, né? Em letras maiúsculas. Mas aqui o contexto é de majestade, o contexto é de autoridade. E por isso ele usa aqui a palavra Adonai. Porque a palavra Adonai, ela significa isso. Ela tem esse significado, né? Ou seja, aquele que governa, a majestade, o Deus que é a majestade, que tem todo o poder, que governa o mundo, o universo. Esse é Adonai, a majestade do céu. Por isso que ele chama aqui de Adonai. Então ele acalma, né? Acalma o povo, dizendo que ele é aquele que governa sobre todas as coisas, em majestade e poder, igreja. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Aqui nós vamos observar alguns pontos. Isaías, ele estava em uma visita ao templo. E quando ele está visitando o templo, ele tem essa visão. E a Bíblia diz no verso 2 que ele viu serafins que estavam por cima dele. Cada um tinha o quê? 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 o quê? Voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele vê as bases do limiar se movendo, a voz do que clamava, né? A base do limiar se movia quando a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías tem a visão do Santo dos Santos. E o que me chama a atenção aqui é esses seres tão exaltados, que são os serafins, mas mesmo tão exaltados por estarem na presença desse Deus todo-poderoso e grandioso, do Adonai, a majestade do céu, do universo, que governa tudo, né? Esses seres, eles estão ali demonstrando humildade, porque quando fala que com 2 eles cobriam asas, né? cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2
voavam. No contexto da cultura do Oriente, cobrir os pés é respeito. Assim como se curvar aos pés também é respeito. A grande autoridade que Deus ele tem. Então esses anjos têm um grande respeito. E a gente entende um pouco mais, igreja amada de Deus. O contexto era que o rei Uzias tinha morrido de lepra. Se você estudar lá em Crônicas e Reis, por quê? Porque ele quis oferecer sacrifício, coisa que ele como rei não tinha autoridade. E ele queria fazer o papel dos sacerdotes. Os sacerdotes, vários foram lá: rei, não faça isso, por favor. E o rei não achava que ele podia oferecer. E de repente a Bíblia conta que esse rei Uzias, ele começou a ficar leproso na testa. E aquela lepra, aí ele tirou rápido, saiu de lá, às pressas, tiraram ele de lá. E a partir daquele momento até o dia da morte dele, ele morou em um lado, em uma casa separada do palácio, esse rei. E o filho dele, né, foi o regente. Isaías, ele tinha isso em mente. Nossa, o rei, ele viu, ele foi até o lugar onde não era para ir e morreu leproso. Então, ai de mim. Ele fala aqui, ó, quando ele vê tudo isso, né, aqui ele fala, continuando aqui a leitura, no verso 5, diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios o quê? Impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E aí você entende porque o desespero dele, né? Se eu vou morrer leproso, se o rei morreu, ficou até o último dia de sua vida, isso vai acontecer comigo. Mas aí é que vem a misericórdia de Deus. Deus salva para você ser um instrumento de salvação na vida dos outros. E aí a Bíblia aqui fala que então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Queridos, aqui eu vejo a graça de Deus. Esse altar, ele está vendo a visão do santuário. Aqui é o altar de holocausto. Ali onde era oferecido o sacrifício. E o sangue era derramado na base daquele altar. Aquele altar, ele era símbolo da cruz. Do verdadeiro sacrifício de Cristo, Messias, por nós. Então, isso é a graça de Deus sendo estendida, que purificou, que limpou verdadeiramente a Isaías. Foi o sacrifício de Cristo, que foi oferecido na cruz, esse altar. Isso que limpou verdadeiramente o sacrifício que limpou, né, a vida, os pecados do profeta Isaías. E aqui fala ainda a Bíblia, né? Fui tocado e com a brasa tocou, verso 7, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. É na cruz que Isaías foi limpo e que nós também somos hoje limpos e purificados de todo o pecado. É na cruz. Interessante, né? Veja o processo. Primeiro, a graça chega a nós. Nós recebemos, porque como Isaías nós somos miseráveis pecadores, de lábios, pensamento, coração. E Deus, ele chega a nós. Eu vejo assim, diferente do rei que se exaltou, Isaías se humilhou quando teve a visão ali no santuário. E por ele se humilhar, a graça foi estendida a ele. E o pecado dele foi limpo. Diferente do rei, que ficou leproso. E a lepra é símbolo também do pecado. Queridos, igreja amada de Deus, Deus limpa, purifica
purifica, salva, né, o pecador. Veja que aqui no verso 5, Isaías ele diz: e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos... A palavra Senhor aqui é Yahweh, no contexto de salvação. Toda vez que essa palavra aparece é no contexto de salvação, de graça, de misericórdia, né? Porque Yahweh, o Senhor é minha salvação. Então, nesse sentido, ele alcança a graça, ele alcança o perdão. E agora, queridos, o verso continua, a história continua. Depois dele ser limpo, né? Verso 8. Então, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu paro aqui antes de ler o restante. Depois que Isaías foi limpo, purificado, ele, na visão, ele vê aqui um concílio da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o tema desse concílio entre o Pai e o Filho, essa reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a salvação de pessoas. E eles estão conversando: quem nós vamos enviar? Quem é que vai ser o enviado? Pai, Filho e Espírito Santo conversando, e a temática aqui é salvação daquela nação, salvação da humanidade, que eu acredito que isso é rotineiro entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entre a divindade. Esse tema da salvação, de a quem eles vão enviar, sempre estão conversando. Quem é que vai se dispor aí? Então Isaías ele ouve. Veja que aqui traduzido para o português está: quem irá por nós? Plural, hein? Quem irá por nós? Então Pai, Filho e Espírito Santo conversando: quem irá por nós? Isaías ele se dispõe e ele diz: eis-me aqui, envia-me. Veja, Deus ele estava chamando, né? Mas ele não diz: vem você, vem você, vem você. Não, ele está chamando a todos. Mas cabe a pessoa ela se dispor a querer. Eu quero ser chamado. Assim é hoje também, igreja amada de Deus. A missão está aí. A obra a ser feita está aí. Deus está precisando de pessoas para irem e anunciar a mensagem de salvação. E cabe a você querer ou não querer. Isaías poderia muito bem dizer: tá bom, ouvi, entrou no ouvido, saiu no outro. Chama outros, tem outros aí. Eu vou só contribuir, ajudar aqui, dar uma oferta e tal. Chama outros, tem outros melhores que eu. Mas não. Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. É o mesmo chamado que o Senhor ele faz a você que veio hoje à igreja. Ele faz esse chamado a você que veio hoje. Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Queridos, tem pessoas que jamais elas serão alcançadas se não for por você. Porque outros podem até falar e tal, mas você é próximo daquela pessoa. Você sabe como chegar naquela pessoa. Você tem afinidade com aquela pessoa. Isso faz uma diferença grandiosa. Deus, Ele quer te usar nessa manhã, sábado, para que nessa semana que vai se iniciar, você seja diferente de todas as outras. E para o ano que vai se iniciar, para você ser diferente. Dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. É um professor amigo meu, Senhor. Eu quero falar de Jesus para ele. Né? Enfim, queridos, para alguém ali do meu círculo, um familiar meu, eis-me aqui, Senhor. Dá-me sabedoria, Senhor.
Intrepidez é coragem. Queridos, você pensa que é fácil, queridos? Falar de Jesus para as pessoas? Não é fácil, não. Não é fácil. Nós temos que pedir, igreja amada de Deus, a intrepidez que os apóstolos tinham. Isso é o Espírito Santo que dá. É aquela coragem sobrenatural. Você vai olhar, nossa, eu fiz isso, eu falei isso. Aquele que quer ser usado por Deus, ele deve pedir essa coragem que só o Espírito Santo de Deus pode dar. E aí você vai ter êxito na tua obra. Então, o chamado de Deus para a igreja amada de Deus, seu chamado para o ano de 2024 é esse. A quem eu vou enviar? A quem enviei na região? Quem eu vou enviar? O Senhor está à procura de missionários. Diga para Jesus, diga para Deus, eis-me aqui, Senhor. Envia, Senhor. Eu quero ser teu missionário nessa terra. Queridos, então eu encerro aqui a mensagem fazendo o seguinte apelo a você que veio hoje aqui. A graça te alcançou. Mas quando somos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, nós não temos que ficar com ela só para a gente. Nós temos que levar outros. E quantos nessa manhã de sábado querem aceitar o chamado de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui e envia-me, Senhor? Quantos? Eu quero dizer para Jesus isso. Para esse ano de 2024, eu quero. Louvado seja Deus. Então, eu quero encerrar com uma música. Vamos dar a mensagem ao mundo. Vamos cantar esse louvor, todos de pé, igreja. Vamos dar a mensagem ao mundo. Jesus, ele está voltando, igreja. E nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus, resgatados. Fomos limpos, os lábios, o coração, a vida. E esse é o grande chamado de Deus para nós.